Após quase 2 meses, a Ponte Preta finalmente está de volta à sua casa. A última partida disputada no Majestoso foi no dia 23 de fevereiro, na derrota para o Bragantino pela última rodada da primeira fase do Paulistão. É claro que de lá pra cá foram mais de 40 dias de intertemporada e 2 partidas no sul do país contra Concórdia e Figueirense. Mas só de estar voltando a jogar dentro de casa, a esperança de vitória fica bem maior. Aí vamos em busca desses 3 pontos para nós, para eles, que tenho certeza que vai estar de casa, assistindo, apoiando, para que a gente possa dar continuidade e buscar o objetivo maior do clube. O ponto negativo é que a equipe alvinegra não poderá contar com o apoio da torcida. A Ponte foi punida pelo STJD por conta dos incidentes após o Derby 208 em outubro do ano passado, quando torcedores entraram em confronto com a polícia militar no Moisés Lucarelli. É diferente, né? É diferente, mas a gente já passava por cima desse obstáculo, né? Mas eu tenho certeza que na 4ª rodada a gente vai ter o nosso torcedor, que faz a situação diferente, positiva para nós. A partida deste sábado aqui no Moisés Lucarelli também vai marcar um confronto inédito entre as duas equipes. Com o início de temporada animador, Ponte Preta e Retrô se enfrentarão pela primeira vez na história em busca da primeira vitória nesta Série C. Enquanto a Macaca ficou no empate com o Figueirense em Santa Catarina pela primeira rodada, a equipe pernambucana não saiu do 0-0 com o Tombense jogando em Recife. Esse empate só vai valer muito a pena se a gente conquistar a nossa vitória dentro de casa, né? Que a gente soma 4 pontos dentro da competição, 2 jogos, 4 pontos. Então a gente sabe da importância do jogo de dentro de casa, né? A gente sabe que não vai ter o nosso torcedor nos apoiando, nos incentivando, mas vamos trabalhar durante a semana para que a gente possa chegar muito forte no nosso jogo, para que a gente possa vencer dentro de casa e dar sequência na competição. Contratado durante a intertemporada, Wanderson ganhou a confiança de Alberto Valentim e iniciou a partida contra o Figueirense na última rodada e deve manter o posto de titular diante do Retrô. A tendência, inclusive, é que o treinador mantenha a base utilizada no duelo contra o Figueira, podendo dar oportunidade a Dudu no lugar de Luiz Felipe no meio-campo. Emerson, que teve seu contrato renovado durante a semana, segue se recuperando de uma lesão na coxa e ainda não deve ficar à disposição do treinador. Já a presença do Meia Elvis na equipe titular segue como a grande incógnita para a partida. Sendo assim, uma provável ponte vem com Diogo Silva no gol, Wanderson, Simon e Danilo Barcelos na zaga, Maguinho, Dudu, Léo Oliveira, Serginho ou Elvis e Arthur mais à frente, e fechando o ataque, Vitor Andrade e Jean Dias. Com transmissão na tela da Band, Ponte Preta e Retrô entram em campo neste sábado às 5 horas da tarde no Moisés Lucarelli. A transmissão começa um pouquinho mais cedo, mas o jogo começa às 5 da tarde, TV aberta. De graça, anuncia aí pelos grupos de WhatsApp que a Band vai transmitir o jogo da Ponte Preta contra o Retrô. E também você que vai viajar, de repente vai num lugar que não pega a Band aberta, você pode baixar o Band Play. Band Play pela internet, você também vai assistir o jogo, né? Vai para todo o Brasil, em qualquer lugar do planeta, consegue assistir pelo Band Play. Mas pega na TV a cabo também. TV a cabo, claro. TV aberta. Aberta é o mais simples, mas quem tem TV internet. A cabo pega também. Pega também parabólica, sinal de fumaça. A Band pega em tudo quanto é lugar. Agora, se você estiver no meio do mato e não tem televisão, mas tem sinal de internet para o celular, Band Play, é isso que você quis dizer? Exatamente isso. É isso, então leva um tablet, né? Que tem que traduzir, entendeu? Aí eu falo, aí o Tigrão tem que fazer a tradução. Porque você tem alguma dificuldade de articulação e de raciocínio, entendeu? Então ele tem que fazer a tradução. Então a fala foi feita, a tradução também. Quase que em tempo real feita. Vamos para... E você, quando chegou em Campinas, você fazia a compra de frutas, legumes, verduras e mantimentos na banca do seu Joaquim e pendurava, lá no Joaquim Inácio. Ainda pendurava, era duro ele receber. Você vê como sua vida mudou. Hoje você foi visto num varejão, num mercado de alto nível, ali no Shopping Galeria e tal. Você vê como que você cresceu.
Olha, é o seguinte, a Ponte, o Valentim não é de ficar mexendo muito no time. A Ponte conseguiu um bom resultado fora de casa, só será bom resultado, né, se a Ponte fizer o dever de casa, ou seja, ganhar o jogo da equipe do Retrô. Não é fácil porque a Ponte tem tido problema dentro de casa. No Campeonato Paulista ganhou 6 jogos, 5 fora de casa. É muito estranho, fora de casa vai bem, mas em casa não vai legal. A impressão que dá é que o time treme por causa da torcida, temendo uma pressão. Nesse jogo não tem torcida. Então, se esse é o caso, a Ponte poderá apresentar um futebol melhor. Vocês acreditam que o Valentim vai mexer no time ou mantém o time que empatou contra a equipe do Figueirense? Olha, Batista, eu respeito muito sua opinião, mas não concordo. Eu não acho que o time treme, não. O time é mal escalado e mal treinado. É simples assim. E faltam peças. Então, o time é mal escalado dentro de casa e bem escalado fora de casa? Eu não consigo entender isso. A característica do jogo, no jogo fora de casa, você pode jogar de maneira mais reativa. Combina mais com a característica do time. É por isso que o time vai bem, entre aspas, no Campeonato Paulista, né? Porque na partida do Figueirense foi mais ou menos, né? Mais ou menos. Então assim, Batista, não tem esse papo da torcida não. Desculpa, tá? Eu não concordo com isso. A torcida ajuda o time. O time tem que ter competência quando tem a possibilidade e o dever de tomar a iniciativa do jogo, de ter competência para isso. Aí entra o dedo do treinador também. Você tem que ter movimentos combinados, tem que ter um time condizente quando você tem a posse de bola ou quando você tem que propor o jogo. Então vamos lá, quais as alterações que você faria? Vamos lá. Para que o time possa ser mais competitivo? Dudu no lugar do Luiz Felipe. 1. 2, o Elvis tem que jogar no meio. Na frente tudo igual, Vitor Andrade e Jean Dias. Manteria o Serginho. Meu campo seria Léo Oliveira, Dudu, Elvis e Serginho. Os dois juntos. Na frente, Vitor Andrade e Jean Dias. Então, mas quem é que sai para que o Serginho e o Elvis possam jogar juntos? Você escalou 12. Se com 12, a regra não permite. Não, porque não, mas eu entendi o raciocínio do CH perfeitamente. O problema é que ele está escalando ali, pelo menos no esboço, 3 zagueiros. Né? 3 zagueiros, olha lá, o Arthur está lá. Então não vai abrir mão disso. Então vou responder a sua pergunta objetivamente. Por favor. Se ele não abrir mão dos 3 zagueiros... Não briguem, meninas. O Serginho sai do time. Correto. Ok? Se ele manter o Serginho, que deveria, e o Elvis, eu tiro o Simon do time. E você, Tigrão, quais as alterações que você faria ou não faria nenhuma alteração para pegar o Retrô? Faria sim. Eu acho que nessa discussão saudável que vocês tiveram no início da participação do CH, é mal escalado, não é mal escalado? Eu acho o seguinte, não é questão de ser mal escalado. É falta de material humano. Ele não tem a condição humana de qualidade no elenco para jogar de forma propositiva. Aí na linguagem mais moderna e tal. No nosso jeitão, é tomando a iniciativa. É indo para cima do adversário. É empurrando o adversário para trás. É o chamado futebol hoje, numa linguagem futebolesca mais moderna, jogando, propondo o jogo. Para mim é tomando a iniciativa. Pega a bola e parte para dentro. O que você tem que ter no time para partir para cima do adversário, para envolver o adversário? Você tem que ter uma criação de meio campo que trabalhe bem essa bola e que faça ela chegar com qualidade ao compartimento ofensivo, aos atacantes, com a chegada de meias de qualidade. E a Ponte jogou praticamente o Campeonato Paulista inteirinho com 3 volantes, com 3 zagueiros e 2 jogadores à frente. Essa é a grande verdade. Às vezes 2 zagueiros, raramente 3 na frente, mas não adianta ter 3 na frente, são 3 flechas. E o arco? O arco é o meia. E o Elvis não jogou. O Elvis se contundiu lá contra o Água Santa quando foi bater o escanteio. A Ponte ganhou de 1-0 e ele sentiu e não jogou mais, comecinho do campeonato, num campeonato rápido. Então eu prefiro, respeitando a opinião de todo mundo, trocar o mal treinado pela falta de opções para empreender uma estratégia de jogo diferente.
O que é a estratégia de jogo diferente? É essa que eu acabei de dizer. Porque os times vêm em Campinas e se fecham. Eles é que praticam o futebol reativo. Esperam a Ponte chegar e contra-golpeiam. Quando a Ponte vai fora, mesmo sem ter um setor de inteligência para envolver uma retranca, ela faz a ligação direta, ela de repente libera um lateral que faz um cruzamento e acha 1 ou 2 bolas por jogo e ganhou 5 jogos fora de casa sem se expor na defesa. Essa foi a grande dificuldade do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que dá para repensar a questão dos 3 zagueiros. Porque toda vez que você tiver um zagueiro a menos, você pode ter um atacante a mais, ou pelo menos um meio-campista, mesmo que ele não seja um meia de ofício, a mais, para trabalhar essa bola e fazer ela chegar com qualidade. Com a volta do Elvis, a Ponte, desde que ele faça isso desde o início, ela vai ter a possibilidade de envolver mais o adversário com uma qualidade de chegada de bola. E eu não tiraria o Serginho, não. Eu tiraria o Vitor Andrade e manteria o Dias, né? O Jean Dias com o Serginho, que fez um golaço lá contra o Figueirense, empatou o jogo num bom resultado. Mas é uma sutileza, o Vitor Andrade também é uma boa opção, e o Dudu, sim, esse eu começaria também com ele, no lugar do Luiz Felipe, que hoje é muito mais lateral do que volante. O Batista, Jean Dias que entrou na seleção da primeira rodada da Série C. Só um detalhe importante. 45 dias de preparação e o time está jogando do mesmo jeito que jogou no Campeonato Paulista. Esse é o mal treinado. Deu tempo dele fazer pelo menos uma variação. E pelo que o time mostrou contra o Figueirense, está jogando exatamente do mesmo jeito. Como se fosse a solução para esse elenco. E não é, na minha opinião, não é. Por isso, mal treinado. 45 dias e o time está jogando do mesmo jeito. Tomara que mude. E tomara que mude amanhã. E eu não tenho nenhum problema de ir na segunda-feira falar assim, ó, enxergou uma maneira diferente de jogar. Porque se continuar jogando com essa maneira reativa, vai ter problema na Série C. Vamos dar uma olhada aqui na arte da transmissão pela Rádio Bandeirantes. Ponte e Retrô. Narração de Leandro Bolles. FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Canal de vídeos da Rádio Bandeirantes a caminho dos 52 mil assinantes. Se você não é assinante, é de graça e você concorre a presentes. E aqui no rodapé, os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas e Pisocol Argamassas.